Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mezzani. Mezzani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe o que coloca na mesa. Então confira as novidades da Mezzani no seu site www.mezzani.com.br. E Humanidade Livre você conhece também, esse programa aqui que é um programa de reflexão. Se você quiser conferir os programas anteriores, é só entrar no Facebook, na minha página, Padre Beto Bauru, ou então na página da TVC Bauru no Facebook, tá? Ou então nos nossos canais no YouTube, Padre Beto ou TVC Bauru. Lá você tem todos os programas que já foram exibidos desde o primeiro até este programa aqui. E se você quiser participar do Humanidade Livre, participar do nosso bate-papo, que é um bate-papo que convida você a questionamentos, a fazer questionamentos, a fazer perguntas, enfim. Nós estamos abertos para dialogar contigo, então você curte a minha página lá, Padre Beto Bauru, no Facebook, e já começa a escrever o seu questionamento, a sua dúvida, enfim, aquilo que você acha interessante a gente refletir nesse momento aqui no canal 13 da NET e na página do Padre Beto Bauru do Facebook. Eu só quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive agora e que mostra muito bem o nível cultural que nós estamos vivendo nesse país. Eu estava dirigindo o carro, vindo aqui para o estúdio e eu estava ouvindo uma música que diz assim: Morena, paralisei o tempo para pensar naquela cena que eu tirava a sua saia e beijava a sua boca. Olha só a criatividade, a letra criativa, a letra reflexiva dessa música, não é? Olha só que elaborada essa letra, não é? Então você percebe o nível cultural, isso transmitido, uma música transmitida numa rádio daqui local, de Bauru, que se diz uma rádio que não toca música brega, né? Então, eu não sei como é que a gente vai caminhar com essa cultura que está sendo valorizada pela grande mídia, não é? Bom, eu quero já ir cumprimentando o pessoal que se faz presente aqui na nossa transmissão ao vivo. O Padre Mazuco Moraes, um grande abraço lá de Goiânia. A Michele Aparecida Fragoso Ribeiro, um grande abraço para você, Michele. A Cida Sala, grande abraço, ela é de Itápolis, São Paulo. Mozart Vieira Ribeiro, boa noite, seja bem-vindo. Marcos Augusto, boa noite. Padre Alessandro De Luca, lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul, um grande abraço. Ele já faz aqui um questionamento e eu quero já mandar um abraço para o Padre Rafael Moraes, lá de Nova Friburgo, que acabou de ser reconhecido padre da Humanidade Livre no domingo passado. Mas vamos lá para o Alessandro De Luca. O Padre Alessandro De Luca diz o seguinte: fale um pouco sobre a Santa Inquisição. Bom, a Santa Inquisição foi um instrumento criado depois do Concílio de Trento pela Igreja Católica, que seria um instrumento de censura, não é? E de análise de casos de heresias que poderiam estar acontecendo na Europa, mas ela não ficou restrita somente à Europa. A Santa Inquisição atuou no Brasil também, isso na Idade Média, e adentrou um pouco a Idade Moderna, não é? Então a Santa Inquisição a Igreja Católica criou para proteger a sua doutrina. Só que ela usava métodos que eram totalmente totalmente anticristãos, não é? Então havia o método de tortura para a revelação da verdade, e vocês sabem que a tortura ela não revela a verdade, ela revela aquilo que o torturador quer que seja revelado, né? Porque quem está sob tortura pela dor acaba falando tudo que eles desejam ouvir, não é? E principalmente as mulheres foram vítimas da Santa Inquisição, as chamadas bruxas, que na verdade muitas não tinham nada de bruxaria. Eram simplesmente mulheres que faziam chás para a cura de alguma doença, ou procuravam fazer alguma mistura para a criação de algum remédio, algum medicamento, não é? E na verdade eram pessoas que estavam fazendo ciência, né? Alquimia, ciência,
e a igreja via isso com maus olhos, via isso com bruxaria. Como também teve muitas pessoas que, por um simples boato, foram acusadas de heresia e torturadas pela Santa Inquisição, acabaram falando que eram hereges mesmo. E o que acontecia com o herege? Ele era excomungado pela Santa Inquisição e depois ele era executado. Não é? Ele era executado na fogueira. E a fogueira era vista, criou-se essa fé, e isso é terrível, né? A fogueira ela era vista como um momento de purificação do executado, porque o excomungado é aquele que está condenado ao inferno. Então, talvez pela fogueira ele consiga se arrepender dos pecados, não é? E aí então se redimir. Geralmente aquele se perguntava antes já, a pessoa já estava amarrada, com tudo preparado para acender a fogueira, e vinha um padre e perguntava se ele queria se redimir dos pecados, o perdão dos pecados. Se a pessoa se redimisse e pedisse o perdão dos pecados, ela era enforcada ali mesmo, né? Era prensado o seu pescoço, então ela morria, então ela não passava pelo tormento de ser queimada viva. Não é? A pessoa que não queria a absolvição, não pedia o perdão, ela ficava viva e então ela passava pela experiência da fogueira de ser queimada viva. Não é? Então a Santa Inquisição, ela julgou e executou muitas pessoas, não é? De uma forma cruel, assim, anti-humana e anticristã, totalmente anticristã, e para preservar uma purificação de doutrina, não é? Uma doutrina que é bastante questionável também, e assim também muitas iniciativas culturais foram censuradas. Não existia somente a execução de pessoas, o julgamento de pessoas e execução, mas também a censura de livros, não é? De escritos. Então, tiveram muitos autores na Idade Média, final da Idade Média, início da Idade Moderna, que entraram para a lista do Codex, não é? De proibição de serem lidos. E como a Igreja teve muita influência, a Igreja Católica teve muita influência na Península Ibérica, na Espanha, Itália, Portugal, essa região ficou muito atrasada. Não é? Por quê? Porque não teve acesso às inovações da Revolução Industrial na Inglaterra, das inovações do pensamento filosófico e assim por diante. Então ela sofreu um atraso muito grande graças à Igreja. Tá? Então um pouquinho aí da Santa Inquisição, e ela continuou com o tempo. Tá? Só que hoje a Igreja ela não queima mais, ela não pode executar as pessoas, porque, é claro, é óbvio, no Ocidente isso não é permitido. Não é? O Estado separou-se da Igreja, pelo menos teoricamente, não é? Em alguns países, mas a Igreja ela continua com a Congregação para a Doutrina da Fé. O Ratzinger ele era o prefeito para a Congregação para a Doutrina da Fé, depois se tornou Papa, não é? E lá tem um cardeal que é encarregado de analisar casos de heresia. Né? Eu fui, por exemplo, excomungado, ainda bem que fui excomungado no século XXI, mas se eu tivesse sido excomungado no século XIV, XV, XVI, eu teria sido queimado vivo, como Giordano Bruno foi, mas se eu tivesse sido excomungado no século XIX, se eu morresse, eu não poderia ser enterrado num campo santo, que é o cemitério, não é? Mas hoje a Igreja não queima, ela não mata, mas ela tenta fritar a pessoa, não é? E isso, para você ter uma ideia, a minha excomunhão trouxe consequências negativas também. Eu perdi 4 empregos, eu dava aula em 4 entidades educacionais, e eu fui demitido dessas 4 entidades educacionais. Não é somente uma que ficou comigo. Não é? Então teve consequências também, além de eu perder muitos amigos também, né, que se diziam meus amigos. Então a Igreja Católica ela tem uma maneira sutil de fritar a pessoa, não é? De queimar a pessoa. Mas eu me libertei, a excomunhão foi uma libertação para mim, dei a volta por cima
e a gente continue aí, né, na nossa missão. Bom, o padre Rafael Moraes, ele diz o seguinte: saudações, meu irmão, deixo meu carinho por sua amizade e por todo o bem que me proporcionou. Imagine, Rafael, eu não fiz nada que é minha obrigação, viu? Gostaria de lhe transmitir o abraço do padre Júlio Lancelotti, o padre das ruas de São Paulo. Conversei há pouco com ele e ele pediu que ele lhe desse um abraço. Puxa vida, gosto muito do padre Lancelotti. Inclusive tá o Marcão, que está também o Marcos Augusto, que está acompanhando a nossa live, me falou rapidamente de um abaixo-assinado que as igrejas evangélicas estão fazendo de apoio ao padre Lancelotti, e eu quero participar desse abaixo-assinado, não é? Um grande abraço, e se tiver a oportunidade de conversar com ele, transmita o meu abraço também. Graceli, boa noite. Lilian Calabrese Vila, boa noite. Como diz meu pai, muito instrutivo. Muito obrigado. Beto Bombini, boa noite. Um grande abraço para você também. Virgínia Helena, o controle da sexualidade, muitas vezes feito pela religião, é uma maneira de exercer o poder sobre os corpos e vontade das pessoas em nome do sagrado? Com certeza, Virgínia. A sexualidade humana, ela é uma força muito, muito grande em nós, né? É algo que que está vivo em nós, né? E que nos dá muito prazer e que nos dá também muita liberdade de relacionamento, né? E a religião encontrou justamente esse caminho de controle do ser humano, porque se eu estabeleço que a sexualidade humana ela é um pecado, não é? E é isso que é pregado, a princípio a sexualidade humana é um pecado em nós, e aí ela se torna um mal necessário, porque é através dela que nós nos reproduzimos. Então aí a religião começa a limitar os prazeres sexuais, a condenar esses prazeres, né? Então a masturbação ela é um pecado, é um ato individualista, que eu nunca entendi isso, por que é um ato individualista, mas a masturbação é pecado, o sexo fora do casamento é pecado, as diversas posições que nos dão prazer é pecado, o uso da camisinha, o uso do anticoncepcional é pecado, enfim, para o casal casado, somente o sexo para a reprodução, que seria um mal necessário, é permitido. E também os homossexuais não podem se relacionar, porque isso também é pecado. Tudo isso vai fazendo com que o ser humano se sinta culpado quando ele realiza os seus desejos sexuais, que fatalmente ele vai realizar, porque isso está dentro de nós. E nos leva a realizar, não é? Então a igreja coloca como a virtude maior a castidade, não é? Você vê que é absurdo, né? Jesus Cristo pregou o reino de Deus, que é um reino que a gente atinge através do amor, amando o meu próximo. Então nós construímos o reino de Deus. Se eu amo o meu próximo, eu não só trato bem as pessoas e quero que todos tenham vida e vida em abundância, mas eu luto por uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade que tem educação para todos e uma excelente educação para todos, um sistema único de saúde que atenda realmente a todas as pessoas e muito bem, que tenha uma distribuição de renda e chegue até uma igualdade social, enfim, isso é reino de Deus, tá? Então converter-se, porque o reino de Deus está próximo, é um olhar-se para si, não é uma conversão para uma religião, mas é um olhar-se para si e entrar num processo de amor, aonde o reino de Deus acontece, porque o reino de Deus está próximo, não no sentido temporal, de que ele vai chegar, mas no sentido geográfico mesmo, de que ele está perto de mim desde que eu queira, não é? Esse é o foco de Jesus Cristo. De repente, com Paulo traz princípios estoicos, né? Estoicismo. Ele traz princípios estoicos para as suas cartas,
não é? E começa a falar de pneuma, espírito, e sarx, que é carne. Nós somos divididos em espírito e carne, tudo aquilo que é carne é pecado, tudo aquilo que é espírito é divino. Quer dizer, ele começa a trazer uma concepção que Jesus Cristo não tocou nesse ponto, né? Não vai tocar, não toca nesse ponto. Jesus Cristo é aquele que não faz discriminação de ninguém, elogia o centurião que tem uma religião pagã, fala dos samaritanos, coloca o samaritano como herói de uma história que ele cria, que era odiado pelos judeus, que eram odiados pelos judeus. Enfim, Jesus prega o amor universal e o reino de Deus, ponto final. Esse é o foco. Se as religiões cristãs ficassem com esse foco, o mundo seria outro hoje em dia. Mas não, as religiões cristãs começaram a seguir Paulo. Deviam chamar religiões paulinas, não religião cristã, não é? E essas religiões, quer dizer, o cristianismo começa a pegar por aí controlar a sexualidade humana. E por quê? Porque a sexualidade humana é vista como carne, né? E quando eu controlo a sexualidade humana, que é uma coisa que inerente ao ser humano, eu começo a controlar esse ser humano muito bem. Primeiro, eu coloco na cabeça do ser humano que ele é culpado já a princípio. Por quê? Porque ele sente o desejo sexual, o que é um absurdo. Por quê? Sentir o desejo sexual é algo que não tem o meu controle, não é? Eu não tenho controle sobre o meu desejo sexual, ninguém tem, não é? Nós temos desejos sexuais, não é? Isso acontece. Não é? Se eu vejo uma pessoa atraente, não é? Fatalmente eu vou ter um desejo sexual. O que eu vou fazer com esse desejo sexual, o problema é meu. Não é? Mas eu não tenho controle sobre isso. E não é por isso que eu sou uma pessoa pecadora, não é? Mas é assim que é colocado. Então você já começa perdendo. Não é? Aí você precisa do sacerdote para que ele te ajude a ser uma pessoa casta, a ser uma pessoa santa. Mas sempre você vai cair, sempre você vai deslizar. Por quê? Porque você é um ser sexuado. E aí você está na mão do sacerdote, ou você está na mão do pastor, tá? Porque ele vai determinar como você deve viver. E aí não só na área sexual, mas nas outras áreas também, né? Então o controle da sexualidade é um exercer de poder da religião sobre o ser humano e faz com que esse ser humano se submeta às vontades do sacerdote e da igreja, não é? Então é uma coisa absurda. Se a igreja tivesse focada somente no reino de Deus e no amor, não é? Aí então, filha, é a Virgínia que faz a pergunta, né? Aí então o sagrado não teria monopólio, não é? Aí não teria poder, porque amor é amor. Amor não exerce poder sobre ninguém. E aí então os sacerdotes não teriam poder, não é? É simplesmente assim. É como na humanidade livre. Na humanidade livre a gente prega o amor, não é? Você ama se você quiser pertencer à humanidade livre e ponto final. Você não é dependente de ninguém. Lá existem padres que se dedicam a pregar o evangelho, se dedicam a fazer as pessoas refletirem, mas não para acusar as pessoas, não para fazê-las se submeter ao seu poder. Lá não tem poder nenhum, tanto é que o padre não tem nem poder financeiro, ele tem o seu trabalho como qualquer outra pessoa, lá tem o seu trabalho para sobreviver, não é? Então, se todas as religiões fossem assim, aí então a história seria completamente outra. Mas Virgínia, esse tema é um tema muito interessante, você deve ler Michel Foucault, tá? A História da Sexualidade, de Michel Foucault. É um livro muito bom para que você possa, se é que você não leu ainda, mas é um livro muito interessante para você refletir um pouco sobre esse poder do sagrado sobre a sexualidade humana. Maria Magadala, boa noite. O amor, ela pergunta, o amor é apenas uma decisão ou é também coração? Acho que esta versão racionalista do amor, como apenas decisão, não é integral. Olha, Maria, eu também concordo contigo. Claro, existe aquela divisão clássica, né, de eros, filia e ágape, né? Então, eros seria o amor sexual, seria o desejo sexual, que é uma forma de amor,
não é? Filia, que é a amizade, não é? Que é o amor que exige reciprocidade, não é? E a agape, que é o amor que não exige reciprocidade, não é? Que é o amor descompromissado, desinteressado, que é o amor que Jesus Cristo prega. Eu acredito como você também, que o amor, ele depende sim da minha decisão, mas ele também tem uma parte que independe da minha decisão. E o amor também ele tem sua parte erótica, não é? Seja ele ágape ou seja ele filia. Tá? E o amor ágape também tem um pouco do amor filia, e o amor filia tem um pouco de amor ágape, ou seja, o amor ele é uma decisão, o amor ágape, por exemplo, é uma decisão, eu vou fazer o bem ao outro, não é? Eu vou amar o outro, não é? Eu vou fazer atos de amor pelo outro, independente de quem ele seja, não é? Mas existe aqui também, ao fazer isso, existe um desenvolvimento do coração, existe um desenvolvimento da sensibilidade, existe um despertar do querer bem em relação ao outro. Não é? Então, acho que tudo está relacionado. Não consigo ver de uma forma tão dividida tanto as três formas de amor, como você fala também, o amor coração e o amor decisão, tão racional. Não é? Eu acho que os dois estão ali somados e acabam se somando com o passar do tempo. Tá bom, Maria? Um grande abraço para você. Roberto Santos, boa noite, seja bem-vindo. Michele Aparecida Fragoso Ribeiro. A respeito da música mencionada, infelizmente vivemos numa situação triste na cultura, especialmente na música. O Brasil de Vinícius de Moraes, nosso saudoso Vinícius de Moraes, meu Deus do céu, não é? Hoje tem que conviver com essas ignorâncias, exatamente, Michele, é triste saber que uma terra de Ari Barroso, não é? Uma terra de Pixinguinha, uma terra de Vinícius de Moraes, uma terra de Chico Buarque, uma terra de Caetano Veloso, uma terra de, enfim, eu não vou ficar enumerando aqui, mas de coisas tão boas, né, que tem letra elaborada, que é arte, pura arte, e musicalidade, uma musicalidade exemplar, né, vamos dizer assim. Um país como esse que já, enfim, soltou a canção, a música canção de vozes maravilhosas, né? Depois a bossa nova, depois a tropicália, depois a MPB e assim por diante, depois o rock nacional, com todo o tropicalismo que ele colocou, enfim, depois de toda essa caminhada a gente tem que ouvir essas coisas na rádio, né? Isso é muito triste. Por quê? Porque a geração atual acaba consumindo isso e acaba se empobrecendo, não é? Eu pergunto para os meus alunos que música boa realmente vocês curtem. E por incrível que pareça, eles falam de compositores, de bandas da minha época da adolescência. Isso quer dizer que parou, né? A indústria cultural nesse país está empobrecendo o país. Isso é muito perigoso, porque isso tem consequências em outras áreas também. Não é? Imagine, a religião alienando o povo, a cultura que deveria levar a um criticismo, levar a um português bem falado, levar a um ouvido muito exigente e assim por diante, não é? Também se torna pobre e aí então, enfim, acontece, gera outras consequências, né? Cida Sala, um grande abraço. Ana Luzia Tonelli, boa noite. Maria Inês Augustinho também está presente aqui. Maria Magadala, padre, o corpo da mulher e sua sexualidade
dá muito poder a ela. Por isso tentam domesticar o corpo e a sexualidade da mulher a qualquer custo. Com certeza, Maria. Com certeza. O corpo da mulher tem exerce um poder muito grande sobre o homem, não é? E não só esse corpo, não é? A sua inteligência e a sua maneira feminina de lidar com as coisas, não é? Não sei se você já percebeu, mas vocês mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é? Nós homens não conseguimos fazer isso, tá? Enfim, e tudo de uma forma muito feminina, né? Claro, o corpo exerce muito poder. Daí então querer castrar a mulher, né? Querer submeter a mulher ao domínio do homem. Já começa lá em Paulo. Jesus Cristo não vai fazer isso. Jesus Cristo vai tratar a mulher de igual para igual. Lembra-se que Jesus vai conversar com uma samaritana em praça pública sobre teologia, sobre Deus, não é? Primeiro, numa sociedade em que o homem não conversava com mulher em praça pública. Segundo, que numa sociedade onde a mulher não conversava sobre Deus, porque Deus era assunto de homem. Terceiro, numa sociedade onde judeu não conversa com samaritanos, porque eles se odiavam. Não é? Então Jesus vai sentar. Então Jesus não tem nada contra a mulher, não é? Jesus vai ver a mulher com pé de igualdade. Mas Paulo vai começar a dizer, não, a cabeça do homem é Jesus Cristo e a cabeça da mulher é o homem. Então ele estabelece uma hierarquia bem clara aqui, não é? Ele vai dizer que a mulher deve cobrir a cabeça quando ela orar, não é? Ele vai dizer que a mulher é incapaz de ensinar os homens. Ele vai dizer assim, homens amem suas mulheres, mulheres sejam submissas a seus homens. Por quê? Porque para ele a mulher é incapaz de amar, não é? E depois Agostinho, ele vai interpretar o mito de Adão e Eva, ele vai sexualizar o mito de Adão e Eva. E nessa sexualização do mito de Adão e Eva, o que vai acontecer? A serpente, Agostinho vai interpretar como demônio, não é? Disfarçado de serpente, que vai em busca do quê? Ele vai seduzir primeiro a mulher, não é? Por quê? Ele vai tentar convencer a mulher de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por que ele não vai direto no Adão? Não é? Ele vai na mulher, por quê? Porque a mulher tem um poder de sedução. Não é? A mulher exerce um poder de sedução sobre o homem. Mas ao mesmo tempo, para Agostinho, a mulher é o sexo frágil. Tá? Se de um lado ela tem um poder de sedução, do outro lado ela tem um quê de maldade, né? Ela tem o sexo frágil no sentido de exercer o mal, né? De cair, né? Nas garras do pecado, né? Ou do demônio, sei lá. E é isso, e aí Agostinho interpreta justamente isso. Então a serpente chega na mulher por causa disso, porque ela tem esses dois lados, não é? E a mulher seduz o coitado do Adão para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, não é? Essa concepção até hoje, não é? Se um marido trai a sua esposa com uma mulher, não é? As próprias mulheres, né, vão dizer assim, é aquela vagabunda que foi lá atormentar aquele coitado, não é? Aquele coitado que não tinha como escapar, ela tentou e até que conseguiu. Não é? Quer dizer, esse machismo ainda está muito presente sobre a mulher. Mas a gente tem que interromper o nosso programa aqui no canal 13 da NET. Então eu agradeço a quem nos acompanhou até agora pela televisão e eu continuo na live da página Padre Beto Bauru. Até mais!